que eu consigo interpretar ali. Mas eu acho legal essa possibilidade dela criar a hipótese e depois ver que ela está errada e ela pode acertar, né? E na verdade é uma hipótese, igual você falou, uma hipótese, a gente não precisa pensar se está certo ou se está errado. Exato, Mas teria uma outra forma de fazer com que aquela criança ganhasse. Então, qual seria essa outra forma? Porque, querendo ou não, o 9 não tá errado. Uhum. É uma possibilidade, só que a Cecília não ganharia o jogo. Isso. Né? Então, o que a Cecília teria que fazer para ela ganhar o jogo? Isso. Então, então, em cima da pergunta que o problema propõe, né? Sim. Então, isso eu acho legal de você fazer perguntas, né? Perguntando, instigando, perguntando, que eu acho legal, que obriga o aluno a pensar e responder, né? Sim. Legal. Alguém percebeu alguma coisa a mais? Queria compartilhar com a gente? Ô, professora, eu só queria falar, eu achei muito interessante que a Ana falou agora, que é aquela questão dessa intervenção do professor, como que ela é importante, por quê? Porque todo momento a senhora fazia perguntas abertas e que fazia a criança pensar, entendeu? Eu gostei dessa parte, eu achei que ficou muito bacana, achei muito legal também. Pois é, e olha só que interessante, agora vamos pensar no papel do professor, você tá ali, vocês acham que eu tinha treinado isso antes? Não tem como você treinar se você não sabe a resposta do seu aluno. Então, tudo assim na hora. Então, mas como é que surge na hora? Percebendo o processo, entendendo o processo, construindo junto. Você conhece o jogo, sabe as estratégias do jogo, sabe tudo. Mas também... Poder conduzir, né? Sim, que é aquilo que a gente leu lá nos textos, lembra? Que é conhecer o jogo, né? Por isso que eu tenho que conhecer bem o jogo, até mesmo para elaborar o problema. Como é que eu vou elaborar um problema se eu não sei as estratégias do jogo? Então, eu tenho que conhecer o jogo, tenho que conhecer o meu aluno, né? E eu, querendo ou não, a gente, enquanto professor, a gente tem que tentar pensar algumas coisas de forma antecipada. Claro que a gente não consegue prever tudo, né? Mas por isso que é importante o planejamento. Porque o planejamento me deixa um pouco mais segura quando eu vou trazer algumas coisas para os meus estudantes. Então, alguém quer falar um pouco mais sobre isso? Planejou levar esse jogo para a sala. Então, você tem que estudar esse jogo, todas as formas que tem de se ganhar ou de se perder, né? E como se é assim, se é assado, desculpa a palavra. De qualquer forma, as formas que a criança poderia utilizar, né, para poder jogar, né? Então, se o professor não estiver bem inteirado do assunto, não tem como ele entender o aluno, entender as estratégias do aluno, estimular o aluno, né, a fazer o jogo, né, a fazer o trabalho. Sim, exatamente. Alguém mais quer falar sobre esse vídeo? Alguma coisa além disso que tenha percebido? Ô, Carla. Sim. Carla. Oi, estou te ouvindo. Pode... Essas crianças, elas têm qual idade? 6 ou 7? 6, 7 anos. 6 e 7? Mas elas são de escola privada ou... São de escola privada. E aí, você acha que uma criança numa escola pública, ela daria conta? Pois é, Leila. Na verdade, eu até no início da minha dissertação, minha proposta de pesquisa era desenvolver na escola pública. Só que eu cheguei na escola pública, comecei a introduzir os jogos e percebi, inclusive, que as crianças não tinham prática nenhuma de jogo. Então, o que acontece? Eu acho que, às vezes, na escola pública é complicado, não exatamente assim, pelos alunos, mas por eles não terem essa prática em outros momentos, vivenciado isso em outros momentos. Então, eu vi que seria muito difícil desenvolver com eles, eu precisaria de muito mais tempo,
com os alunos da escola pública, porque eles não tiveram essa vivência, né, quando eles eram da educação infantil, e nem no primeiro ano do ensino fundamental, porque às vezes não tiveram na educação infantil. Mas se o professor do ensino fundamental já chega, já no início das aulas, né, no início do ano letivo, já coloca isso como uma prática a ser desenvolvida com as crianças, eles estariam de outra forma. E eu percebi que não era isso que acontecia. E eu deixei, né, não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas já que você me perguntou, e eu deixei de desenvolver a minha pesquisa na escola pública, porque a professora, quando eu estava assim, no 4º dia ainda de pesquisa, a professora chega para mim e pergunta: Carla, você vai demorar muito ainda? Porque eu tenho muito conteúdo para passar, vai ter prova disso, provinha Brasil, isso, aquilo, outro, e eu não posso, assim, perder tempo, eu tenho que passar o conteúdo para eles fazerem a prova. Então, simplesmente tive que abandonar minha pesquisa na escola pública, porque a professora achou que o jogo não estava desenvolvendo o conteúdo que precisava ser desenvolvido. Então, e não seria interessante. Como que os professores não percebem o conteúdo que está por trás dos jogos, né, da resolução de problemas. Então, inclusive, eu já estava nessa atividade com as crianças, entendeu? E a professora não conseguiu perceber isso. E eu ainda tinha mais 2 jogos para levar, eu precisava de talvez mais uns 10, 12 encontros, e a professora falando que estava difícil, que ela tinha que passar o conteúdo para crianças de 6 anos de idade. Que conteúdo é esse? Não gosto nem de ouvir essas coisas. Pois é. É muito triste, né? Eu, no auge da minha pesquisa, escuto uma coisa dessas. Aí te desmotiva, né? Pois é. Aí o meu plano, ainda bem que eu tinha um plano B, né? Meu plano B foi desenvolver a pesquisa com a minha própria turma. Nossa, entendi. Então, eu desenvolvi minha pesquisa toda com a minha turma e olha que belíssimo resultado, né? Quem sabe se a professora tivesse desenvolvido com a turma dela, não teria sido um resultado semelhante, né? Não digo igual, mas poderia ter saído um resultado semelhante. É verdade. E a professora não soube aproveitar disso. Verdade. Essa questão é muito complicada, porque são vários fatores, né? Que pode. Eu tive estágio só na escola pública, estou vendo. São fatores aí que pode. A professora pode ter sido pressionado pela até diretoria, alguma coisa nesse sentido, mas a gente não sabe o que está por trás, né, dessa situação. Mas, assim, eu acho que nós é que temos que ir com esse pensamento, alterar esse pensamento, né? Com relação a essas coisas. Nós é que temos que mudar isso aí, nossos futuros pedagogos. Né? Exatamente. Por isso que eu faço questão de trazer essas discussões para vocês ficarem assim, com a cabeça aberta mesmo, nesse processo de alfabetização e letramento, e não se fechar para a leitura e para a escrita. Que a gente tem que abrir a nossa cabeça, a gente tem que abrir a nossa mente, a gente tem que pensar como as crianças. Né? Então, talvez se a gente pensasse mais como as crianças, a gente conseguiria ser professores cada vez melhores, que elas nos ensinam muito. Neila ia falar alguma coisa? A Marilda ia falar alguma coisa? O microfone está aberto? Não? Eu tinha falado, esqueci de fechar. Alguém quer comentar algo mais, Gabi? Ô, professora, sabe o que eu estava percebendo? Que essas questões também incluem muito o que a senhora falou no começo da aula sobre o planejamento. Porque, assim, querendo ou não, essa professora aí, talvez tenha te falado isso, porque o planejamento dela não contava com essas coisas. Eu sei que a vida não é assim, que às vezes não tem que ser, né? Eu entendo. Mas, assim, querendo ou não, também tem o planejamento da professora. Então, talvez seja isso, sabe? Claro que ela podia ter tido uma abertura maior e tal, pensando na evolução das crianças, dos alunos, né, no interesse dos alunos. Mas, assim, ela tem um planejamento a seguir, então talvez ela tenha pensado nisso, estava pensando nisso aqui agora, como a senhora falou que o planejamento ele é muito importante e ele é necessário, sabe? Gabi, seu microfone falou. Olha, você acabou de falar? Acabei. Então, o que vocês acham disso que a Gabi falou? O que eu acho é que
esse trabalho que estava sendo feito podia ser incluído no planejamento dela, para melhor aprendizagem das crianças. Eu acho que ela deu muita bobeira. Eu acho. E ela tem razão quando ela traz a questão do planejamento. Só que o planejamento, logo quando a gente vai aprender, né, estudar sobre a questão da importância do planejamento, é que o planejamento ele não deve ser fechado. O planejamento ele serve como um guia das práticas, mas não quer dizer que se aparecer uma coisa no meio do caminho, eu não posso, inclusive, me aproveitar daquilo para deixar o meu planejamento ainda melhor. Então, o que acontece? E segundo detalhe, eu avisei para a professora com antecedência. Eu comecei minha pesquisa, acho que foi no final de agosto, se eu não me engano, e no início, eu não lembro se foi final de junho, no final de julho, acho que eles voltaram no dia 30 de julho às aulas. No dia 30 de julho, eu fui lá para conversar com a professora, para conversar com a direção, para conversar com a coordenação, apresentei minha pesquisa, a professora falou que estava disposta a desenvolver essa pesquisa na sala dela, então não foi nada assim de surpresa. E quando eu trouxe o tema, expliquei que era sobre matemática, desenvolvimento de habilidades, resolução de problemas, ela poderia ter falado assim, opa, Carla, então vamos fazer um planejamento juntas, né? Vamos pensar aqui o que eu posso incluir no meu planejamento. Então, não foi uma coisa assim de surpresa, eu cheguei do nada e roubei a hora da aula da professora. Então, a professora sabia mais ou menos o que eu estava fazendo. E ela viu o trabalho que ela ia ter, né? Na verdade, ela não ia ter trabalho, porque quem está fazendo tudo sou eu, né? Ela ia sair da zona de conforto dela, mas ela não teve criatividade, né? Para poder... Ela não teve essa perspicácia de perceber o quanto isso contribuiria para o desenvolvimento dos alunos dela, né? Professora. Sim, pode falar. Aconteceu uma coisa semelhante comigo não comigo, né? Que eu assisti no estágio ano passado. Eu estava numa sala fazendo estágio, né, de observação e chegou uma funcionária da escola para fofocar com a professora. Aí eu escutei ela falando que uma das professoras descobriu que essa professora que eu estava fazendo estágio, ela trabalha lá na escola acho que há 12 ou 16 anos tipo, durante todos esses anos ela usa o mesmo caderno de planejamento. Então, tipo, ela não faz um caderno novo de planejamento, ela usa o mesmo. E aí elas estavam comentando isso na janela, falaram, até parece que fulana não faz as mesmas coisas sempre, porque nunca vai mudar. Então aquilo me assustou muito, sabe? Porque, poxa, como que a pessoa está há tantos anos com o mesmo caderno de planejamento? Como que uma pessoa dessa vai se atualizar? Como que a gente chega a essas novidades, né, BNCC e tal? Como que a pessoa está... Você acha que essa pessoa vai estar disposta a fazer esses estudos, essas alterações em sala de aula? Não vai estar. Ela está ali no conforto dela e só debochou. Falar, até parece que fulano também não faz a mesma coisa de antes, sabe? Isso me assustou muito. Então, realmente é a realidade, né? Por isso que muitas vezes os professores têm dificuldade com o novo, né? Porque muitas vezes eles usam aí a receita que eles já estão acostumados e quando chega uma coisa diferente, eles, né, saem da zona de conforto e não querem aquilo porque talvez vai dar mais trabalho para eles. Então, é muito complicado, por isso que é importante a gente ter esses momentos aqui de discussão, de reflexão, para a gente tentar, né, primeiro levar para a gente, para a nossa vida, e aos poucos ir disseminando isso nas pessoas, né? Isso é importante. Então, podemos prosseguir? Gabi, você entendeu? Concordou com o que eu falei ou não? Não, eu entendi. Então, ótimo. Então, vou voltar lá para o PowerPoint. Então, essa criança, né, respondeu dessa forma. A Alice, do vídeo, tinha respondido 9, mas com a intervenção da professora, ela conseguiu perceber uma outra forma de fazer com que a Cecília jogue e ganhe ao mesmo tempo, né? Então, depois a quarta etapa e a última etapa do meu jogo, né, da proposta que eu levei para os meus alunos,
Foi, depois deles terem, né, passado por todas essas etapas, vivenciado o jogo, feito o registro do jogo, eles ainda tiveram a oportunidade de jogar mais uma vez, que essa autora aí, chamada Regina Célia Grando, ela fala que é o jogo por competência, ou seja, depois da criança ter vivenciado o jogo e ter pensado sobre o jogo, né, na hora do registro, ela tem a oportunidade de jogar com mais competência, né, com mais sabedoria, digamos assim. Porque às vezes lá na resolução de problemas, vocês viram que a criança, muitas vezes, ela joga por impulso. Mas quando a gente traz um problema para ela e faz ela refletir, ela consegue jogar com mais consciência. E essa foi a última etapa do meu jogo e finalizou aqui, pelo menos, esse jogo, né? E aqui eu trouxe as referências, então a base nacional, trouxe Grando, né, que foi uma das principais referências que eu usei, e trouxe Smolli, Diniz e Cândido, quando a gente pensa aí na resolução de problemas. Então, o que é um problema, né? Então, é isso. Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre a proposta que eu realizei com meus estudantes? Alguém quer fazer algum comentário? Ou tá tranquilo? Ou não tem nada a falar? Tenho que você brilhou. Ai, ai. Existe alguma reflexão com os alunos após o jogo, com os alunos em geral? Existiu isso depois? Como é que foi a finalização, assim, da atividade que você realizou com eles? Na verdade, é porque isso foi um recorte, né, da minha pesquisa que eu trouxe aqui para vocês. Na verdade, bem, se fosse como uma atividade mesmo de sala de aula, eu finalizaria nesse último dia de jogo e pronto, né? Não falaria mais nada com as crianças em se tratando do jogo. Mas, como fez parte da minha pesquisa, na verdade, eu trouxe esse jogo e outros 2 jogos, que foi o Batalha Composta da Subtração e o jogo Borboleta. Então, depois que eu realizei esses 3 jogos, eu fiz todas essas etapas com os 3 jogos com as crianças. Então, teve um momento da introdução do jogo, teve um momento do jogo, registro do jogo, né? Pensando nos problemas e depois o jogo por competência em todos os 3. Quando eu terminei de fazer isso, como era um processo de pesquisa, para eu finalizar minha pesquisa, eu sentei as crianças em roda e apresentei para elas alguns vídeos que eu havia feito, porque elas me pediram muito, falavam, Carla, eu quero ver como é que ficou esse vídeo e tal. Então, eu trouxe alguns vídeos da pesquisa para elas se virem jogando, né? Então, foi bem legal, elas riram e falaram da voz e tal. E depois, cada criança fez um texto, uma produção textual, contando como foi participar dessa pesquisa. Então, se elas gostaram, se elas não gostaram, o que foi legal, o que não foi, se elas tinham alguma sugestão. Então, cada um produziu um texto e fez um desenho sobre o processo da pesquisa. Então, foi assim que eu finalizei, na verdade. Foi como se fosse uma avaliação final, assim, claro que você estava voltada para a sua pesquisa, mas também talvez serviu como uma avaliação ali das atividades, né, que você realizou. Para elas se sentirem, assim, parte da pesquisa, né, porque vocês estão aí no TCC de vocês, não sei se vocês foram a campo ou se foi só pesquisa bibliográfica, né, mas quando a gente vai a campo, faz a pesquisa no lugar, o ideal é que você vá até lá, desenvolva a sua pesquisa, mas que depois tenha uma devolutiva, né? Você mostre ali que eles foram importantes, quais informações vocês escolheram. Não é simplesmente usar o campo como uma forma de sugar informação, suguei o que eu queria, pronto, e acabou. Não. Quem participou da sua pesquisa tem que se sentir envolvido. Até mesmo porque, se eles não participassem da sua pesquisa, a pesquisa não ia acontecer, ela não ia existir. Então, eles são peça fundamental da sua pesquisa, entendeu? E antes também, já que você perguntou isso também, quando eu fui introduzir essa pesquisa com os meus alunos, foi muito legal. Que primeiro eu fiz uma roda de conversa, perguntando para eles o que era pesquisa, se eles sabiam o que era pesquisar, como que se fazia uma pesquisa, e trouxe até um vídeo, show da aluna, não sei se vocês já assistiram, que a aluna é uma criança curiosa e tudo ela quer saber por que aquilo acontece. Então, eu trouxe para minhas alunas esse vídeo para elas entenderem, né, que a pesquisa ela parte de uma pergunta, ela parte de algo que inquieta o pesquisador.
para elas entenderem que aquilo que elas estavam fazendo era uma pesquisa. Então, foi todo um processo, teve todo um contexto com as crianças. Mas que eu quis trazer esse recorte só para vocês entenderem como que pode ser uma atividade interdisciplinar. Tranquilo? Sim, aí minha dúvida do trabalho, da atividade que você quer que a gente proponha, você apresentou aqui para a gente já com a atividade resolvida. E aí a gente vai propor a atividade, né? Sim, vocês vão propor. Então, aquelas etapas, na verdade, as etapas que eu trouxe ali, se não fosse uma atividade que eu desenvolvi, eu ia trazer as etapas em branco. Sim. Igual, aliás, as atividades, eu ia trazer as atividades, mas elas não estariam resolvidas. Sim. Entendeu? Okay. É tanto que essa mesma atividade, eu propus para os meus alunos que estão, né, em casa fazendo essas atividades, eu pedi para eles jogarem o jogo dominó de cartas com a família, e depois de umas 2 semanas, que no caso é essa semana agora, eu mandei essas atividades para eles fazerem em casa. Entendeu? Então, você vai colocar as atividades no formato Word lá, o passo a passo, mas sem a resolução, só o que como se fosse uma receita, né? O que é para ser feito. Sim, e quantas pessoas no máximo pode jogar? 2? Como que você pode nos orientar nisso? Jogar o quê? De que você está falando? Quantas pessoas podem fazer parte do jogo, né? O jogo é para quantas pessoas? Porque, por exemplo, depende, você vai propor um jogo, se você propor um jogo, você tem que imaginar que a criança vai ter que jogar com pelo menos mais uma pessoa, que no caso é o pai ou a mãe. Sim. Né? Então, no máximo 3, assim? No máximo 3, exatamente. Você não pode propor uma coisa muito mirabolante, tem que ser coisa fácil. Ok. Então, igual, por exemplo, a brincadeira que um dos grupos trouxe da amarelinha. Eu acho que dá para fazer um recorte na brincadeira amarelinha, claro que não com todos aqueles passos, né? De fazer poema e recitar, e cada um ser uma palavra, e pregar uma palavra na amarelinha, isso daí não vai ser possível, não. Mas talvez brincar de amarelinha e problematizar amarelinha, alguma coisa assim, também dá para fazer, fica legal. Só que lembra, faz um recorte, não vai dar para ser a sequência toda. Então, dependendo da sequência didática que vocês fizeram, dá para vocês aproveitarem alguma coisa dela para essa atividade. Entendi. Entendeu? Então, vou retomar lá o slide, que aí lá está explicadinho o que vai ter. Então, olha só aí, ó. Todo mundo está visualizando? Então, ó, mão na massa. Prática que será desenvolvida durante esta aula e na próxima, né? E apresentada no dia 18/5. Então, você vai selecionar um jogo, uma brincadeira, uma história e propor uma atividade interdisciplinar, português e a matemática. Vale se inspirar nos textos apresentados, que os textos tinham teoria, mas tinha muitos textos também que traziam sugestões de prática. Então, olha só, coloquei, ó, seguir o esquema no Word. Então, a primeira coisa vai ser o tema. No meu caso, o tema foi o jogo dominó de cartas. O segundo tópico, objetivos pedagógicos, ou seja, você vai falar com suas palavras quais são os seus objetivos com aquele jogo. Lembrando que é do português e da língua portuguesa e da matemática. O 3, tópico 3. Contextualização da proposta no currículo referência em forma de quadro. Pode ser em forma de quadro ou descritivo, como eu trouxe também, trazendo a língua portuguesa e a matemática. Então, eu vou lá na BNCC ou no currículo referência e vou ver o que eles falam sobre as habilidades que eu quero desenvolver. Então, eu vou focar, eu vou ver só as habilidades que eu estou desenvolvendo, porque quando vocês pegarem lá o de língua portuguesa, vocês vão ver que ele é enorme, são acho que umas 4 páginas ali de habilidades a serem desenvolvidas. Lógico que com uma atividade você não vai necessariamente contemplar todas. Então, você vai olhar e vai focar. Não, meu objetivo é esse, então vou pegar esses aqui. O tópico 4, aí sim vem a parte do desenvolvimento da proposta, descrevendo cada etapa. Então, lembrando aí que o nosso público vai ser pais a princípio e depois professores. Então, a escrita ela tem que ser clara. Na hora que o pai lê as etapas, ele tem que entender o que é para ele fazer.
Porque lembrando que o pai é leigo, o pai não é professor. Então, ele tem que ler e tem que entender para conseguir executar com o filho dele. Isso ficou claro? Tranquilo? Sim. E outra questão que eu quero que vocês se atentem é a questão da norma culta da língua. Então, na hora que eu escrevo, eu tenho que escrever com muito cuidado, atenção à concordância, pontuação, acentuação. Não tem como eu conseguir corrigir tudo para aí depois eu mandar para os pais para eles fazerem a atividade. Porque pensa, a gente vai ter no mínimo aí de 6 a 10 propostas. Como que eu vou conseguir corrigir tudo para depois enviar para as famílias? Então, vou pedir para vocês terem muita atenção quanto a esse tópico da norma culta da língua, para a gente não ter erros, né? Se você tiver dúvida, pesquisa lá no Google, pergunta para o colega, por isso que eu estou pedindo também para ser, no mínimo, de dupla, porque um vai corrigir o que o outro escrever. Tranquilo? Sim. E o tópico 5, referências segundo a ABNT. Então, ó, cuidado ao realizar pesquisas em blog e sites, entre aspas, não convencionais. Então, se eu tirei a ideia, não tenho nada contra pegar a ideia de blog, de Instagram, não tem problema. Só que isso não são sites que foram referendados, digamos assim. Então, quando você pegar uma ideia, por exemplo, de blog, você só põe ali uma observação como nota de rodapé. Isso não entra como referência. Então, eu peguei do blog, vou colocar lá adaptação do site tal. Aí eu ponho lá o site. E tudo que eu pegar, né, de textos convencionais, de artigo, tem que ser, se eu copiar e colar, eu tenho que colocar o sobrenome do autor, o ano e a página. Por favor, gente, não copie e cola sem as devidas referências. Tranquilo isso para vocês também, né? Vocês sabem disso, não sabem? Tranquilo? Sim. Tranquilo. Sim, para mim também. Então, ótimo. Deixa eu só fazer uma observação. Pode falar, Gabi. A senhora não acha que vai ter muito trabalho, não? Imagina se todo mundo se esmate fazendo dupla. Oi? Imagine se todo mundo se esmate fazendo dupla. Mas aí que tá, Gabi. Qual que é a ideia? Vocês, no dia 18, a gente não vai ter apresentação dos trabalhos, não. A gente vai assistir aos vídeos, que vão ser vídeos curtos. Então, vocês vão trazer os vídeos curtinhos, a gente vai assistir, e se alguém tiver alguma observação a fazer sobre o vídeo, vai falar. Então, eu acredito que não vai ficar uma coisa assim muito delongada para se apresentar, porque não vai ser apresentação de trabalho. Vai ser só postagem dos vídeos. Entendi. Entendeu? E o trabalho, quem vai ler o trabalho vai ser o pai. Que eu estou pensando aqui, se eu seleciono o trabalho, já mando o trabalho que eu quero que a criança realize, ou se eu deixo em aberto para o pai escolher. Estou elaborando aqui ainda qual das opções que eu vou escolher. Se eu deixo aberto, o pai escolhe o que ele quiser, ou se eu já mando estipulado quais que são para fazer com as crianças. Estou pensando aqui ainda, tá bom? Ok. Então, o vídeo, eu penso que o vídeo vai ser interessante, porque às vezes a gente falando, gesticulando ou mostrando, fica melhor o entendimento. O que vocês acham? Eu acho que o vídeo vai ser complementar ao texto. Sim, é muito bom. Eu acho que fica tranquilo. Fica um vídeo de 2 minutos? Oi, Gabi. O vídeo é mostrando o rosto, assim, normal, ou mostrando a gente fazendo a ação? Uai, depende. Se for necessário mostrar fazendo a ação, você mostra fazendo a ação. Se vocês acharem o suficiente só falar e explicar, vai ser só falando e explicando. Ah, ok. Como vocês acharem, tá livre para o grupo. E, por último, eu vou pedir para os pais, então, da minha turma, escolher a proposta e filmar. Espero que eles façam isso, né? Lógico. Então, por isso que eu coloquei dia 18 para vocês entregarem a prática
que aí os pais vão ter mais ou menos 2 semanas para fazer essa prática com o aluno. Porque qual que é a ideia? Eu coloquei a apresentação de trabalho, acho que no dia 1º e no dia 8. E cada dia de apresentação de trabalho vão ter 3 grupos. Para não ficar cansativo, vão ter 3 grupos apresentando o trabalho, e o tempo que sobrar, a gente vai assistir e analisar os vídeos dos pais fazendo a prática com os alunos. Essa é a ideia. Então, o trabalho vai ser da inclusão, né? Da inclusão, exatamente. Tranquilo? Alguém tem uma sugestão melhor? Porque, gente, eu estou aqui super aberta. O que eu quero é trazer prática, e prática embasada na teoria. Então, espero alcançar esse objetivo. Alguém tem alguma sugestão? Não? Todo mundo concorda? Tá tranquilo? Então, dá para usar essa aula e a próxima para a gente poder fazer isso? Sim. Então, ótimo. E para a gente... Deixa eu ver que horas são. Bem, já são 9 horas. Eu ia ler com vocês a história do pirulito do pato, mas acho que não tem necessidade, né? Vocês está disponível, já tinham postado lá como curiosidade para vocês lerem, para vocês perceberem que até na literatura infantil tem como a gente trabalhar com conceitos e habilidades da matemática também. Lê sim, professora. Vocês querem ler juntos? Sim. Eu quero que a senhora leia. Agora que eu terminei de ler esse livro. Oi? Eu gostei muito de ler essa história. Nossa, Deus. Ele é legal, não é? Então vamos ler juntos? Vou abrir aqui e vou fazer um compartilhamento de tela para a gente ler juntos, então. Tá todo mundo conseguindo ver? Sim. Então, ótimo. O Pirulito do Pato. É um livro de Nilson José Machado. Olha só que interessante. O pato Dino levou um pito, tudo por causa de um pirulito. Um pirulito e 2 patinhos. A mamãe pata disse mansinho: Lino e Dino, venham aqui, o pirulito vão repartir. O pato Dino, que fez então? Deu o palito para o seu irmão. Disse a mãe pata: seu Vivaldino, não é assim, pobre do Lino, divida ao meio sem truque algum, uma metade para cada um. Dino já ia até cortando quando outra pata veio chegando. Tadinho. Era uma amiga da mamãe pata, chamada Choca, nada cordata. E trouxe o filho, que bem chatinho falou: eu quero um pedacinho. A mãe pata disse a sorrir: pois em 3 partes vou repartir. Observe ali o desenho. Tudo igualzinho, sem truque algum. Peguem 1/3 para cada um. Já estava tudo acertadinho quando chegou o patozinho. O pato chato, filho da Choca, disse: em meu terço ninguém mais toca. O pato Lino, que é amigão do patozinho, falou então: não faz mal não, deixem comigo, divido o meu com meu amigo. Cortando ao meio o seu pedaço, deu logo auzinho, ganhando um abraço. Hoje. Todos ganharam seu pedacinho, Lino e Dino e os amiguinhos. Vocês prestaram muita atenção em toda a história? Contem então, do que foi dito, quantos patinhos chuparam partes do pirulito? Aí já é uma problematização, né? Todos ganharam partes iguais? Se não, respondam, quem ganhou mais?
Aí para as crianças pensarem. Agora, uma para encerrar. Esta é difícil de acertar. E o patozinho quanto levou? 1/3, 1/4, 1/5 ou... Quem é que sabe dar a resposta? Alguém? Duvido. Faço uma aposta. Dou uma pista e com capricho. Onde é que a gente coloca o lixo? Onde? Em um cesto? Quem respondeu? É isto. Um cestozinho comeu. Dividindo um inteiro em partes iguais. 2 partes, metade. 3 partes, 1/3. 4 partes, 1/4. 5 partes, 1/5. 6 partes, 1/6. E ainda tem os desenhos para poder ilustrar, né? O pato Dino e o pato Chato ganharam 1/3 do pirulito cada um. O pato Dino dividiu sua parte com o patozinho. Para descobrir que parte coube ao patozinho e ao pato Lino, observe o desenho abaixo. E acabou essa história. E essa história entrou por Gostei uma muito. porta e saiu por outra. Quem quiser, conte outra. E quem gostou, bate palmas. Então, o que vocês acharam dessa história? Legal, eu já tinha Muito lido ela. legal. Demais. Ô, professor, eu fiquei igual os alunos aqui, quando chegou na parte lá de falar de falar assim, agora é a mais tem um cesto aqui, o povo até ficou me olhando aqui. Mas Você ficou respondendo? fiquei respondendo, aí quando chegou lá, antes de você falar assim, e a gente joga no chão, olha o cesto, aí depois respondeu, eu tô feliz. Imagina as crianças, então, né? Nossa, eu gostei disso daí, não conhecia. Não, e a melhor parte é quando pede para dividir e o pato Dino dá o palito. Essa parte da história eu não dei conta, não. Divide, dá o palito pro colega. Igual as crianças fazem. Mais alguma observação? Então, ótimo. Vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês, vou postar no WhatsApp os tópicos que vocês vão ter lá para desenvolver o documento no Word. E eu vou ficar aqui online para, se vocês tiverem alguma dúvida, virem me perguntar. Mas antes de vocês saírem, deixa eu só fazer a chamada aqui para eu ver quem está presente e quem não está. Só um minutinho. Amanda Campos está? Amanda Dias. Amanda Tainara. Amanda Tainara não está hoje não, tá? Amanda Vitória também não, né? Ana Beatriz está? Também não. Ana Luísa está, Antônio. Bruna está online hoje? Bruna tá. Tô aqui, dá dificuldade, mas tô. Bruna tá online, Daniela não, Ellen está, Fabiana está, Gabriela Felício, Gabriela Leite. Graziele não está. Isabela está, João Vitor está, Júlia está, Júlia está, Karina não está? Não, né? Karina tá, até então ela tava, né? Estava? Tava, não sei agora. Não tá. Karina, Lohane está, Luana não está hoje. Não, né? Luana não, Ludmila está, Mayra está. Mayra está, né? Mayra, Maria. Sim, está. Carla. Ah, não, Mayra não está, não, tá?
Ela teve problema na internet, professor. A Mayra? É. Então, Mayra não está. Maria está. Marilda está também. Neila está. Raquel. Regiane hoje está. Muito gosto. Nossa. Renata está. Rosalina. Silvia. Sônia. Tamires tinha entrado também, né? Tamires estava, mas... a internet dela parece que caiu. Ela estava online. Então, ótimo. Alguém tem mais alguma dúvida? Ou a gente pode ir para a parte prática agora, fazer os trabalhos? Tranquilo? Então, ótimo. Boa noite a todos e a todas. Estarei aqui disponível para tirar as dúvidas. E para a próxima aula, lembrando que a gente vai ter uma convidada, ela vai vir aqui dar uma palestra para a gente. Então, conto com a participação de todos, até mesmo porque vai ter elaboração da síntese, igual vocês fizeram na sequência didática, durante a apresentação dela. Então, tudo tranquilo. Na hora que ela estiver apresentando, vocês vão fazendo as anotações que achar pertinente. Depois é só me mandar. Combinado? Combinado. Tá. Combinado. Carla, esse slide está no AVA? Já está no AVA. Tá bom, obrigada. Por nada, e estou aqui disponível, tá bom? Obrigada, boa noite, pessoal. Carla. Oi?